Estamos voltando. Vamos começar a falar sobre cinética química. Novamente, cinética é um assunto que tem muito a ver com a vida da gente. Dei o exemplo lá no início da aula falando que o nosso organismo é um reator, nosso organismo. A gente nasce, cresce, morre. Durante esse processo de crescimento, a gente tem uma série de reações químicas que estão acontecendo. Essas reações acontecem com velocidades diferenciadas. Inclusive, cada organismo responde de um jeito para um medicamento, velocidades diferenciadas. Então, cinética química é um assunto importante. E quando a gente fala cinética química dentro de um processo reacional de uma empresa, aí é mais importante ainda, porque a empresa precisa ter controle do processo reacional para não perder dinheiro. Então, veja bem. A primeira questão que eu quero falar para vocês aqui é o seguinte. Sobre a velocidade de uma reação química. Veja, quando eu falo velocidade, a velocidade... qual que é a velocidade que você sai daqui? Qual a velocidade que você andou saindo daqui e indo para Vitória? Ou seja, velocidade de locomoção, velocidade de movimentação. Você pegaria uma variação de espaço que você andou, de distância, e dividiria pelo tempo. Velocidade na reação química, você não mede espaço, mas você mede quantidade. Então é uma medida da variação de uma quantidade que acontece no intervalo de tempo. Isso mede a velocidade de uma reação química. Aí, mas quantidade do quê? Pode ser quantidade de um reagente, pode ser quantidade de um produto. Você pode medir uma velocidade de reação olhando para o reagente ou para o produto. O quanto que o reagente está sendo consumido, a velocidade de um reagente, ou o quanto um produto está sendo formado. Beleza? Bem, para monitorar essa velocidade, a gente está falando de quantidade. Essas quantidades a gente pode monitorar de várias maneiras. Mais maneiras. Você pode monitorar olhando uma variação de cor, por exemplo. Você não sabe, olhando a cor se houve uma reação química ou não, sabe? E você pode medir o tempo e tem técnicas que você usa medidas de cores para você determinar a quantidade. Volume, massa, pressão, índice de refração, pH, densidade, ou seja, o que for mais fácil que você usar para medir essa quantidade. Beleza? Então, teoricamente, a velocidade média... Lembra que eu falei para você, você sai daqui e vai para Vitória, a gente mede uma velocidade média. Você saiu daqui de Aracruz para Vitória, geralmente tem aí uns 83 km. Você mede o tempo que você sai daqui e chega lá, pega essa quilometragem dividido pelo tempo, você vai ter mais ou menos a velocidade média. Então, veja bem o seguinte. Para nós, aqui numa reação química, veja que está em módulo. Módulo é o quê? Essas duas barrinhas. Está vendo que tem ΔQ dividido por ΔT. Tem um módulo. Meu filho. Não faça isso. Nós estamos começando. Você não está tão cansado assim. Não está tão cansado, né? Começamos agora. Então... Se tivesse no final do semestre, que não tá. Eu até vou falar, porque deixa eu botar aqui que eu não esqueço. Aí, veja, nós estamos aqui, velocidade média. Como é calculada essa velocidade média? Um momentinho. Como que é calculada essa velocidade média? É a variação de uma quantidade dividido pela variação do tempo. Percebe que tem dois risquinhos aqui, ó. Esses dois risquinhos, de um lado ou do outro, se chama módulo. Isso significa o seguinte, a variação, se ela for negativa ou positiva, não importa. É isso que esse risquinho está falando. Bem, veja bem aqui, eu tenho um exemplo, a reação química aqui, ó, do pentóxido de nitrogênio. Processo de decomposição, gerando NO2 mais meio de oxigênio. Veja, gera nitrito mais oxigênio. O tempo, olha aqui a medida. Em 10 minutos, houve aqui a concentração do pentóxido em mol por litro. Em 10 minutos tinha 16 mol por litro, em 15 minutos 11,5,
em 20 minutos 8 mol, em 25, 5. Eu não sei quanto que era em zero. Ninguém falou qual que era a concentração. Acontece o seguinte, vamos fazer a conta para determinar a velocidade média dessa reação química. Vou fazer a primeira aqui, ó, pegando o tempo de, o tempo de 15 e 10 minutos. A quantidade, a gente pega o final e o inicial. O final é aqui, né? 15 minutos, inicial e 10 minutos. Então, vamos colocar como base o início, a velocidade inicial aqui nos 10 minutos, beleza? E o final, o 15. Então, a quantidade final no 15 era 11,5 e... Desculpe, no final, 15 minutos, era 11,5 e no início, 16. Então, 11,5 menos 16 daria menos alguma coisa, que no final das contas vai ficar positivo, porque tem esses dois módulos, significa que não me interessa o sinal. E 15 menos 10. Isso daqui daria 0,9 de velocidade média. Depois, se eu pegar de 20 até 15, olha só, de 20 até 15, fazer a mesma conta, 8 menos 11,5 e 20 menos 15, daria uma velocidade média de 0,7. Se eu pegasse de 25 ou de 20 a 25, fizesse a mesma conta, eu chegaria a 0,6. Percebe que a velocidade média não está dando uma constante? E isso significa o seguinte, a velocidade média não é muito útil para a gente utilizá-la para medir uma reação química. A gente está vendo aqui, né, Cláudio? É isso que eu acabei de perguntar. Ela não é... Ah, vocês vão ver integração. A gente está vendo isso mesmo, velocidade média e velocidade instantânea. Ah, é? Isso, essa aqui. Que usa limite. Aham. É porque a média. Vai ter limite aqui? Só que aí a única coisa que eu fiquei com dúvida. Não, Ainda bem que é no mesmo tempo. A única coisa que eu fiquei com dúvida é porque lá o Léo não passou a fórmula de velocidade média com módulo. Com módulo. Mas é porque aqui Não, é porque aqui ele não passou, mas a gente está... Porque ele vai considerar muito mais a instantânea. A média você usa bem. Mas a gente não vai usar. Então, Eu não vou usar. Então é isso que eu estou falando. A velocidade média, ela não é uma propriedade adequada para se estudar uma reação química. Não é adequada por quê? Porque ela não é constante. Então não dá para você chegar e falar, imagine lá na Suzano, eles precisaram saber qual que é a velocidade média de uma reação química para eles saber quanto tempo vai demorar para uma quantidade de um reagente cair. Ah, é 0,9 a velocidade média, é 0,7. Cara, esse 0,9 para 0,6 pode dar uma diferença de tempo que o reator vai ficar sem reagente lá. Ela vai não ter reagente no reator, pode acabar danificando um forno lá, alguma coisa assim. Não dá, é caro essas coisas. Então, a manutenção disso é muito caro. Então, ele não pode perder dinheiro com isso. Sendo assim, é melhor a gente usar o quê? Uma velocidade instantânea. Beleza? Como que a gente determina uma velocidade instantânea? Como que a gente determina uma velocidade instantânea? Veja, você imagina aqui você tem a variação da concentração. A primeira coisa, veja, é de um reagente. Mas eu podia nem falar que é do reagente. Porque, em geral, se você acompanhar a variação de uma substância qualquer em função do tempo e ela cair, em geral, ela é um reagente. Em geral. Beleza? Então, aqui, você está vendo que está caindo a concentração do reagente conforme vai passando o tempo. Veja que determinar a velocidade num ponto significa que essa variação... Ó, você tem... Veja bem, eu poderia pegar uma velocidade desse ponto até esse ponto aqui. Ou seja, daqui a aqui, beleza? Isso daqui seria eu determinar a velocidade média daqui a esse ponto. Para chegar nesse ponto, eu simplesmente estou fazendo o seguinte, aquela variação, aquele delta, eu estou diminuindo, eu estou aproximando cada vez mais aqui, ó. Cada vez mais, aquela variação do tempo e a variação da velocidade cada vez mais próximo. Fica imaginando na tua cabeça aí, diminuindo a variação, até chegar a uma variação tão pequena, que praticamente é zero a variação. Você está determinando no limite desse zero a velocidade instantânea.
Então, o que você está fazendo é sair de uma variação grande de tempo, de concentração, e você está cada vez mais aproximando. Quando eu estou andando para cá, na verdade, eu estou fazendo o seguinte, ó, essa diferença de tempo para a variação de concentração, eu estou fazendo isso aqui, ó. Aqui nesse eixo eu estou andando assim, e aqui nesse eixo eu estou andando assim. Beleza? Então eu estou diminuindo a diferença do tempo e estou diminuindo a diferença de concentração. É isso que eu estou fazendo para determinar uma velocidade instantânea. Porque a hora que eu diminuo a diferença da concentração, significa que eu vou chegar em um determinado momento que eu vou determinar a velocidade naquela concentração. Beleza? Estão entendendo? E determinar a velocidade naquela concentração neste tempo. Porque a variação vai ser tão pequena do tempo que é praticamente instantânea. Beleza? Bem, mas como que a gente... Explicar é fácil, o problema é calcular, né? Chegar lá e explicar não é tão difícil assim, mas tem que calcular. Como que a gente calcula essa velocidade instantânea? Por um ponto aqui, onde está esse ponto P. Tu traça uma reta que é tangente, reta tangente é aquela reta que você traça que vai tangenciar o ponto onde você quer determinar a velocidade instantânea. E aí, veja bem o seguinte, você traçou a reta, veja que ele faz um ângulo aqui, né? Essa reta faz um ângulo com o eixo X aqui. Beleza? Esse ângulo dá o nome de ângulo alfa. Você forma um triângulo aqui, ó. Triângulo retângulo ABC. Veja bem, para determinar, então, a velocidade instantânea, basta você pegar o cateto oposto desse ângulo alfa. Esse Azinho aqui é de alfa, que não ficou bonitinho, tá bom? Velocidade instantânea do ângulo alfa é o cateto oposto desse ângulo. Cateto oposto significa este lado aqui, né, você vai medir essa diferença aqui, ó, de A até B. Como que eu meço isso? Vou pegar essa diferença aqui, que nem chega a 12, de 0, aqui deve ser, deixa eu ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Quase 11, não chega a 11, vai. Quase 11. Ou um pouquinho depois do 11. Um pouquinho depois do 11. Esse é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Cateto adjacente, veja, o ângulo oposto, aqui está o ângulo. Oposto é desse lado aqui. O cateto adjacente, ele fica abaixo aqui, ó. É essa a diferença do B e o C. É a diferença do zero, que aqui não está no zero, né? Percebe que aqui não está no zero. Então aqui está um pouquinho, deixa eu ver, aqui onde está o ponto vermelho é 10, provavelmente o B está no 5. Provavelmente está no 5. É de 5 até 40. Até 40 não, deixa eu ver. 30. 40, não, um pouquinho antes. 10, 20, 35. 20, 30, 40, 50, 60. 20, 30, 35, 35. quase aqui 20, 30, 35, 40, um pouquinho depois de 37, vai. O tempo aí. Então, na verdade, aqui deu, você veja, a variação, isso eu estou falando, agora a variação seria pegar 11 mol por litro dividido por 28 minutos. E isso daria 0,4 mol por litro por minuto. Veja, olha a unidade. Mol por litro é uma unidade de quantidade, de concentração, dividido por minuto, que é uma unidade de tempo. Então, preste atenção na unidade. Eu falei que velocidade ela é uma quantidade dividido pelo tempo. Poderia ser mol por minuto. Mas aqui a concentração, essa quantidade, ela está em mol por litro, então está em concentração. Então tem a unidade de quantidade que é mol, por unidade de volume e por unidade de... Bizarro, a velocidade tem essa unidade, né? Mol por menos 1. É porque é concentração. Na verdade, ele está medindo a variação da concentração. Beleza? Entendeu, seu Luiz? Entendi. Entendeu mesmo? Entendi. O senhor descontou ali do B ali. Descontou Exatamente. ali. Aí levou na frente, ficou os 28. Exatamente. Dividir.
Achei que ficou um pouco fora. Mas assim, é mais. Isso daqui é no olhômetro. Aí deu 28, que é a terça. A diferença. Isso. Dividido com a sêmica, Isso. que é a sêmica, né? Que é 11 sobre 28, Isso. Exatamente. que é igual a tangente de A. Então, ó, a tangente desse ângulo alfa é igual à velocidade instantânea. Beleza aí? A tangente, no caso ali, Tudo bem? Qual que é a dúvida? Não, a gente estava comentando, fazendo uma união entre as duas. É, que o professor ele ainda vai falar esse negócio de se traçar na reta tangente Ele ou já adjacente. falou. Ele já deu exemplo já. Como é que eu achei que os dois Ele já deu exemplo assim. Não, ele falou como Quem que é o professor? acha, ele Léo? falou, Léo é ou bom. desse jeito, ele falou, não, dica. Léo é bom. Ainda não. Olha só. Não, ele não chegou a falar, chegar bem claramente nisso aí não, mas ele já fez uma... lembra, professor, você tirou. Ele falou teoria de Pitágoras. Olha só. Outro exemplo aqui, ó. Um exemplo real aqui, ó. Aqui eu tenho um sal de composto orgânico, C4H9Cl, dividido pelo tempo. Percebe? Está caindo aqui, ó. Veja, eu primeiro vou falar de velocidade instantânea e depois vou falar de velocidade instantânea inicial. Velocidade inicial. Olha aqui a velocidade instantânea. Nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto, tá o vermelho aqui, ó. Beleza? Ali. Foi traçada uma reta tangente. Poderia ficar reta no meio aqui, professor? Poderia, ué. Aonde você traçar a reta, você fizer as comparações, está ótimo. O que eu estou falando é o seguinte, ele pegou a reta, passou um pedacinho só da reta aqui, uma maior para baixo. Não tem problema isso. O que importa é o seguinte, eu vou pegar esse tamanho e vou pegar esse tamanho. Eu vou dividir eu vou pegar essa quantidade aqui, eu vou pegar essa quantidade aqui, ó. Eu pego daqui a aqui e daqui a aqui. É isso que eu vou pegar. E vou pegar daqui a aqui e eu vou comparar, vou dividir isso por isso. Então, E isso vai me dar velocidade instantânea nesse ponto. vamos supor que numa aplicação não tiver determinados pontos, qualquer ponto que eu pegar... Qualquer ponto, você calcula a velocidade instantânea num determinado tempo. Então de qualquer forma Aqui, eu vou ó, ter que ter... a velocidade instantânea é nesse tempo aqui, ó. Sim. Então de qualquer forma ou eu vou ter um ponto ou eu vou ter um tempo para poder fazer o cálculo. Preciso. Senão, se ele falar que calcula a velocidade instantânea, aí você pode perguntar em qual tempo. Mas e aí, você vai pegar dentro do intervalo? É porque ele vai pedir do tempo tal a tal. Porque Tipo assim. nesse tempo ali, no caso ali, vai ficar de 400 ali Aí você vai até... saber onde Mas você olha tá, só, onde. isso, assim, veja que você está calculando a velocidade instantânea nesse ponto, nessa velocidade, nesse tempo. Ah, tá. É porque... Mas para calcular isso, você precisa pegar essa variação e dividir por essa. Precisa. Tá, aqui Sim, no só que caso... você vai pegar dentro do intervalo. Dentro do intervalo. 0,040 Isso. menos 0,020, o resultado dividido na... É isso, exatamente. E que também baixa, no caso ali, é de 400 a quase 800. Exatamente. Agora, vamos supor que vocês queiram determinar a velocidade instantânea, e velocidade instantânea no tempo inicial. Chama de velocidade inicial. O que é velocidade inicial? A reação começou de iniciar. Começou de iniciar significa o seguinte, eu gastei pouquinho reagente. Como que você determina isso? Significa que eu estou falando nesse ponto aqui. Por que nesse ponto? Nesse ponto, eu estou falando do tempo zero. Entendi. Tá. Velocidade inicial é no tempo zero. Ou seja, a quantidade tão pequena do reagente que é a velocidade inicial da reação. Tem um Qual que é? deslocamento de tempo. Aí eu traço uma reta beirando aqui, ó. Tá vendo que tem um tracejadinho aqui, ó? Aham. É a mesma coisa, que eu tenho um ângulo aqui, ó. Um ângulo. Pego, eu tenho um ângulo, mas eu posso... Veja bem, eu tenho esse outro ângulo aqui também. Faço um ângulo aqui, ó. Ó, aqui, ó. Beleza? Aham. Usa a mesma coisa, o ângulo não é esse aqui? Pega o ângulo aqui, ó. Beleza? Você continua tendo CA sobre CO. Pega essa distância e divide por isso aqui. Vai ser... Professor, isso... Uma vez um aluno perguntou para mim. Porque você tem um ângulo aqui também, né? Sim. Não tem aqui? Tem Um ângulo. Professor, e se eu trocasse o ângulo? Em vez de pegar esse ângulo, eu pegasse esse ângulo. Você não vai conseguir calcular a velocidade instantânea. Por quê? Porque se você pegasse esse ângulo aqui, ó... Você vai E ver a um defini- cateto oposto diferente.
Exatamente. Você vai... Como a velocidade instantânea é a tangente do ângulo, e tangente é o cateto oposto pela hipotenusa, você ia pegar o tempo e dividir pela concentração. Isso você não vai determinar a velocidade. Porque você está invertendo o que é o denominador e o numerador. Então sempre vai ser tangente. Você entendeu? Sempre é reta tangente. Não dá para você errar, porque por isso que eu tô falando. Olha, usa as unidades. Iria pelas unidades. O tempo, eu estou falando o seguinte. Aqui você tem um ângulo. Aqui. Ângulo alfa. Esse ângulo alfa está falando o seguinte. A tangente do ângulo alfa era igual ao cateto oposto. Aqui pode ser A, aqui pode ser B, aqui pode ser C. É igual ao cateto oposto, que é essa distância AB, dividido pela distância BC. Beleza? Sim. Veja que AB tem uma dimensão que é mol por litro, uma unidade, mol por litro. E BC, ela tem uma dimensão de tempo, segundo. Aí o aluno tinha falado assim para mim, professor, e se o ângulo fosse aqui, ó, alfa, daria a mesma coisa? Não daria. Porque se fosse aqui, eu vou colocar aqui, ó, A, B, C, tangente desse ângulo alfa, desse aqui, vou até mudar o nome. Ia Esse trocar alfa. e ficar o tempo em cima, né? Vou colocar beta aqui, ó. Esse ângulo beta seria igual à distância do ângulo BC dividido pelo ângulo AB. A dimensão desse ângulo BC é segundo. A do AB é mol por litro. Percebe? Isso aqui não define velocidade. Isso define. E isso não. Então, isso aqui está errado, seu raciocínio. Esse aqui está certo. Beleza? Compreenderam? Vai inverter as bolas porque tá a pau. Tudo bem? Muito bem. Já sabem calcular a velocidade instantânea. Já sabe, já. Não tem dificuldade nenhuma. Se o Léo... Isso aí aqui tá mais fácil ainda, professor. Lá a gente vai para todos os. Mas Lá isso aqui tá mais fácil porque ele já começou Aqui a gente com um sempre vai ter exemplo, variação. eu acho. Não, aqui a gente sempre vai ter Lá É ele por vai causa do entrar que ele em está tudo, tá no exponencial. Daqui, limite. ó, começou a falar aí. Derivada, Ele já falou que vai integral. Vamos começar agora falando em derivada. É porque lá ele já ele começou no cálculo puro mesmo. Cálculo puro, isso é concentração. No gráfico a gente dá pra entender. Então, Eu acho mais facilidade, Isso é bom, assim. porque a gente vai ter 2 metros. Aí eu quero saber, isso eu vou perguntar. Usando, vamos supor que a gente usa o método que a gente está lá no cálculo 1. não, mas calma aí, eu vou explicar agora. A gente, se a gente aplicar, você Calma, considera? calma aí. Olha só. Tá vendo que eu falei para vocês como calcula a tangente desses a velocidade, né? Instantânea. A gente acaba trabalhando com essas medidas de tangente. Que na verdade você está calculando a tangente do ângulo. Existe uma representação. Veja, a forma de representação de uma velocidade média, seria assim. Velocidade média seria a variação da concentração pela variação do tempo. Então, essa variação da quantidade, se fosse uma velocidade média, a média seria desse ponto até esse e desse até esse. Beleza? Uhum. Mas nós não estamos calculando velocidade média. Nós estamos calculando velocidade instantânea. E velocidade instantânea, a gente está saindo desse ponto, indo em direção a esse ponto aqui, e saindo desse ponto, indo em direção a esse ponto aqui. Até que a diferença seja o mínimo. Beleza? Professor, por que então você está calculando isso aqui? Porque isso aqui é um subterfúgio matemático, é um cálculo matemático. É tangente, está falando de estequiometria. Estequiometria não. Nossa Senhora, pelo amor de Deus. Você está falando de trigonometria. De trigonometria. Mas agora eu não estou falando de trigonometria. Eu estou falando o seguinte, nós estamos calculando a velocidade instantânea, eu estou saindo desse ponto para cá e desse ponto para cá. Ou seja, eu estou diminuindo essa distância. Calma aí, deixa eu colocar aqui. E aqui.
Então eu estou saindo dessa distância aqui, vindo para cá, e dessa distância aqui, vindo para cá. Eu estou saindo dessa distância. Eu estou saindo dessa distância para cá e dessa distância para cá. Ou seja, esses movimentos aqui está falando que a diferença aqui é muito pequena. Não dá para colocar esse sinal aqui. Esse sinal representa uma variação, um intervalo de valores muito grande. Nós estamos trabalhando com valores ou diferenças infinitesimais. Infinitesimais significa nada, 0,000, ou seja, nada, sabe, é uma coisa pequenininha. Coisas pequenininhas não se medem por diferenças, não se mede por derivada, que é a operação que vocês já aprenderam a fazer derivada ou vão aprender? Nós ainda vamos ver. É a operação que vocês vão aprender, que chama-se derivada. Então, você não escreve desse jeito. Você não escreve assim, você escreve assim, ó, derivada da quantidade dividido pela derivada do tempo. A gente ainda está E essa derivada... Mas nem vão usar isso, então. Vocês vão. Então a derivada, quando tiver um D, entenda o seguinte, você está trabalhando com diferenças muito pequenas. Muito pequenas. E no final das contas, né, essa questão da derivada é você trabalhar com variações no limite, que vai tender a zero. O limite é Não, o limite é o que a gente tá vendo isso aqui. também, né? Você põe o limite lá para você dizer que você pode fazer a conta de uma outra forma. Então, assim, A gente ainda está em limites ainda. aqui ainda está no limite. Então, Tá mas em limites ainda. Limites, que aí ele explicou a questão de quando o limite tende. isso, a zero. Tende a zero. Limite tende a zero significa que você está chegando a uma velocidade instantânea. A gente está em limites ainda em cálculo. Entendeu? A gente vê aqui. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a forma de você representar uma velocidade instantânea é essa aqui. Veja, uma outra coisa. Vamos primeiro para o exemplo. Velocidade está aqui, é o mesmo exemplo. Decomposição do pentóxido de nitrogênio. 2N2 mais 1 meio de oxigênio. Eu vou determinar a velocidade instantânea. Primeira coisa, eu posso determinar velocidades instantâneas de consumo, ou eu posso determinar velocidades instantâneas de formação. Consumo de reagente ou de produto, depende da maneira como você está olhando a reação química, ou de formação. Formação de reagente ou formação de produto. Beleza? Se eu estou olhando para a reação do jeito que eu estou vendo aqui, da esquerda para a direita, a velocidade de consumo significa quem? Quem está do lado da seta antes da cabeça da seta. Quem está antes da cabeça da seta é reagente, quem está depois da cabeça é o produto. Sim. Aqui, numa reação como essa, uma velocidade de decomposição olhando para a seta seria dN2O5. E a representação de uma velocidade de decomposição ela é feita por esse sinal aqui, ó. Menos. Por que se coloca menos aqui? Por que vocês não falaram que está escrito aqui? Meu Deus, vocês não enxergam, não falam nada. Porque a gente acha que o senhor vai utilizar esses mesmos exemplos, Aí, olha só. Esse menos é porque é da esquerda? Hã? Esse menos é porque é da esquerda para a direita? Vou explicar. Não. Não é não? Esse menos é o seguinte. Lembra que eu falei para vocês? A velocidade média, ela... não interessa a velocidade dela ser positiva ou negativa. Lembra que eu falei? Sim. Ela tem um módulo, tem um... Sim. Lá, um... Mas se fosse assim, estaria um D positivo. Eu já saquei, quando ele começa a apagar, você tem que mexer, senão ele fecha. Ai. Ou foi coincidência, você viu, Não, né? é sempre assim. Então, tem que mexer antes dele apagar. Só que é gravado, né? A gente fica tudo falando. Não, é porque o sistema, eu acho que o sistema ele quer se aposentar mesmo. Afinal, nós começamos hoje e o cara já está com estresse aí, não é possível. Mas tudo bem. Aí, veja bem o seguinte, o que eu estou falando, ó, lembra que eu disse para vocês que a velocidade média ela é definida dessa maneira. Módulo. Por que define como módulo? Porque vocês já ouviram falar, minha velocidade foi negativa. Existe velocidade negativa? Não existe velocidade.
Então, tudo bem, não existe velocidade negativa. Como não existe velocidade negativa, a velocidade de consumo ela é negativa. Porque está diminuindo o número de reagentes. Então, se você pega a velocidade final menos a velocidade inicial, o inicial é sempre maior do que o final. Você faz essa diferença, vai ser negativo. Por isso que coloca o negativo aqui fora. Porque negativo com negativo, positivo. Então, esse negativo aí é mais para uma função do módulo. Beleza? Para deixar a velocidade positiva. Mas ele é bom, esse sinal negativo. Porque ele te induz a você raciocinar de maneira correta quando está diminuindo a velocidade e quando está aumentando. Ou seja, não quando está diminuindo e aumentando, mas quando está havendo um consumo, quando está havendo uma formação. Quando é uma formação, ele é positivo. Não vai ter o menos. Quando ela é de consumo, ela tem que ter esse negativo. Tudo bem? Isso é mais, então, eu sei que pode ter para os produtos, mas em caso geral serve mais para os reagentes, né? Para os reagentes. Depende muito da... Por exemplo, se fosse duas setas, tivesse uma seta voltada para a esquerda, da direita para a esquerda, tivesse uma seta aqui, ou seja, são duas setas, um equilíbrio. Se eu olhasse pela seta vermelha, jamais eu poderia colocar esse negativo. Por quê? Porque a seta vermelha está apontando para o peróxido de nitrogênio, ele é produto. Ele não está sendo consumido. Olhando para a seta vermelha, ele não está sendo consumido. Então, se fosse para determinar a velocidade instantânea olhando para a seta vermelha, isso daqui está errado. Beleza? Entenderam aí? Por que está errado? Porque olhando para a seta vermelha, a ponta da seta aponta para o produto. Tudo bem? E N2O5 é produto. Ele não está sendo consumido, está sendo formado. Se ele está sendo formado, não pode ter esse menos aqui, ó. Você poderia colocar esse menos se você colocasse velocidade de decomposição do NO2 ou a velocidade de decomposição do O2. Os dois aqui, você poderia. O N2O5 não. Tudo bem? Não tem uma fórmula genérica, não? Porque ali Tem uma fórmula genérica. Já vamos. Então, olha só. Velocidade de consumo do N2O5. Negativo, tá vendo? D de derivada. Aqui o cochete, que é uma maneira de se falar que é a derivada da concentração, dN2O5, dividido pela derivada do tempo. Isso aqui é velocidade. O menos, velocidade de consumo. Aqui embaixo, derivado do NO2. Veja que é positivo. Não é consumo, é formação. Vem aqui, derivado de oxigênio, de formação. Por quê? Porque eu estou olhando para essa seta aqui. Tudo bem? De maneira geral, você vai ter uma reação química. Veja que aqui é de maneira geral. Depois eu olho ali embaixo com uma reação normal. Primeiro olhando aqui na parte de cima. Eu tenho uma reação A mais B dando origem a C mais D. E os coeficientes estequiométricos, que são as letrinhas as minúsculas. Como que você determina a velocidade da reação? Até agora eu estava falando da velocidade de consumo de um reagente e a velocidade de formação de um produto, beleza? Vocês percebem que em nenhum momento eu falei velocidade da reação. Foi ou não foi? Nenhum momento. Eu falei ou velocidade de formação de um produto ou velocidade de consumo de um reagente. Acontece o seguinte, gente. Você tem aqui, olha, a reação química, ela na verdade, ela é uma somatória de várias semi-reações. Por que semi-reações? Você vai ter esse reagente A, que vai sofrer uma transformação, esse B, que vai sofrer uma transformação, esse C, que vai ser produzido, e o D. Na verdade, você vai ter velocidade de consumo de A, velocidade de consumo de B, velocidade de formação de C e velocidade de formação de D. Beleza? A somatória de todas essas velocidades é que define a velocidade da reação. Estão entendendo o que eu estou falando? No final das contas, levando em consideração a velocidade de formação de todos os reagentes e dos produtos, a velocidade de consumo dos reagentes e a velocidade de formação dos produtos, e isso vai te permitir
estabelecer a velocidade da reação. Muito bem. Como que a gente então estabelece uma relação entre a velocidade da reação, que é determinada pela contribuição de todas as reações ou de todas as velocidades dos reagentes dos produtos? Professor, é isso que eu... Calma aí, deixa eu terminar assim. Como que a gente determina uma relação entre a velocidade da reação, que é isso tudo, com a velocidade de consumo de A, de B e a velocidade de formação de C e D. Estão entendendo o que eu falei? Barulho na cabeça. É porque até agora é da... Calma aí que eu estou tentando achar... Não, pode perguntar, que eu estou tentando achar um outro exemplo. Um exemplo mais próximo de vocês. Imagina que você está fazendo um alimento na tua casa. Imagina que você está fazendo um alimento na tua casa. Você colocou lá o tempero. Você coloca o alho lá, coloca. Sim. Sabão não. Sabão você colocar estraga, né? Você colocar um salzinho lá, já diz que o sal não vai fundir lá. Você colocar água lá, tudo bem. Vai. Você vai lá, coloca então um alho. O que acontece se deixar o alho muito tempo lá? Vai queimar o alho? Vai. Se você tá até dar uma douradinha no alho, fica bom, não fica ruim não. Mas se deixar muito tempo, queima. Vai dar um gosto desgraçado. Um gosto ruim lá. Bem, aí você vai fazer uma carne. Você deixou o alho, fez um temperinho lá, deixou o alho dar uma tostadinha para ficar um saborzinho diferente. Aí você coloca a carne lá. Aí você deixa dar uma douradinha na carne. Se você colocar um tomatinho, vai liberar um pouco também de água lá, não vai? Deve ficar bom depois de um certo tempo que vai fazer o cozimento. Percebe que lá você tem carne, ou carne, como vocês falam, tomate e tem o alho. Beleza? Preste bastante atenção que você tem 3 coisas lá dentro. Cada uma delas estão sofrendo um processo de reação. O alho vai sofrer um processo de reação diferente, uma velocidade diferente da carne, e a carne vai sofrer um processo diferente em relação ao tomate que está lá. A carne vai demorar mais tempo. O tomate vai demorar um tempo mediano e o alho lá, meu filho, em questão de minutos, se bobear, ele estraga lá. Então a velocidade de cada ingrediente você está dizendo. Cada ingrediente, exatamente. Então, cada ingrediente tem uma velocidade. Não é? Calma aí. Tem uma velocidade. Agora, eu pergunto a vocês, qual que é a velocidade de cozimento de uma carne que vocês estão fazendo? Cara, não é só a carne. Entendeu? Na verdade, a velocidade de cozimento é uma mistura de todos esses 3. Então, aí a pergunta minha é o seguinte, qual que é a relação entre a velocidade... Vamos supor que você está fazendo lá um... Meu Deus. Nossa, gente. Capelete, Não, quando você coloca a carne lá, você coloca um molhinho lá de... macarrão. Nossa senhora! Geralmente se faz com frango lá, o pessoal coloca um estrogonofe. A gente está fazendo estrogonofe, aí eu pergunto, qual que é a velocidade de preparo de estrogonofe? Beleza? Ou seja, ainda é colocar mais um ingrediente lá, o molho, porque também se deixar o molho lá muito tempo, estraga o molho. Ele também tem uma reação química. Então eu estou colocando um 4º ingrediente. Aí, qual que é a velocidade de preparo do estrogonofe? A velocidade de preparo do estrogonofe, ela é uma proporção, ela tem uma relação nessa velocidade de preparação do estrogonofe em relação ao quê? A velocidade de degradação do alho, mais a velocidade de cozimento da carne, mais a velocidade do tomate, mais a velocidade Creme de leite. mais a velocidade do creme de leite. Entenderam? Sim. É porque antes, vamos dizer, seria Então, velocidade de consumo da concentração. antes, veja bem, quando eu falo a velocidade de consumo da carne, do cozimento da carne, eu estou falando a velocidade de degradação da carne. Porque quando ela está fazendo cozimento, é um processo de degradação da carne. Então seria, olhando isso que eu estou falando para vocês aqui, seria uma velocidade de consumo da carne. Beleza? Você pega lá o alho,
seria uma velocidade de consumo do óleo. Tudo bem? Se você pega lá o molho que você colocou lá, uma mostarda lá junto com ketchup, sei lá, desculpa que eu não sei se é isso que mistura lá. Mas assim, também é a velocidade de degradação, velocidade de consumo. Ah, professor, e o produto? Eu não sei, estou dando exemplo olhando para os reagentes. A velocidade da reação, que é a velocidade de preparo do estrogonofe, essa é a velocidade da reação. Essa velocidade da reação, que depende das outras velocidades, tem uma relação entre a velocidade da reação e a velocidade de cada um dos ingredientes. Beleza? De cada um, é uma relação. O que define esta relação? Isso aqui. Simplesmente isso aqui, ó. Essa divisão do inverso do coeficiente estequiométrico. Ou seja, se fosse pensar no que a gente está falando do estrogonofe, tem um coeficiente estequiométrico da quantidade. Imagina lá, você está fazendo estrogonofe, você sabe a quantidade de carne que você colocou lá, você sabe a proporção de estrogonofe, de carne que você tem que colocar, a proporção de alho que você colocou lá, a proporção de creme que você colocou lá, de mostarda e ketchup, e a outra quantidade de tomate. Essa proporção é o coeficiente estequiométrico. Então, o inverso desse coeficiente estequiométrico é a condição de proporcionalidade. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Veja bem que se eu não tivesse isso aqui, ó, se eu não tivesse isso, ou seja, eu não tenho isso. Se eu não tivesse isso aqui é a velocidade de consumo do ar. Beleza? Mas a partir do momento que eu pego esse coeficiente estequiométrico, pego o invertido dele, ou seja, eu pego tudo isso aqui, ó, isso tudo significa a velocidade de consumo e mais essa proporção, isso tudo passa a ser a velocidade da reação. É só isso, ou seja, é só colocar e levar em consideração o coeficiente estequiométrico e juntar com a velocidade de consumo, eu já tenho a velocidade da reação. Aí no final soma eles? Não soma. Isso já é a velocidade da reação. Ah, mas você não está precisando de um componente. Por causa desse item de proporcionalidade. Por Só causa que é o lá coeficiente tem estequiométrico. o B tem outro. Vai ser, pois é, novamente. Agora eu vou continuar. Aqui você tem o B, é o outro reagente. Aqui, calma aí, deixa eu mudar a cor aqui. Aqui eu tenho a velocidade de consumo de B. Beleza? Aqui eu tenho a velocidade de consumo de A. Lembrando que é consumo, está um menos aqui, não vou colocar lá dentro, mas é a velocidade de consumo. Essas velocidades não necessariamente são iguais. A velocidade de consumo da carne não é igual à velocidade de consumo do alho. Beleza? Mas a partir do momento que eu olho para os coeficientes estequiométricos, eu coloco o invertido deles, isso tudo aqui, ó, passa a ser a velocidade da reação, e isso tudo aqui passa a ser a velocidade da reação. Concluindo, o que está em azul não necessariamente são iguais, mas o que eu estou apontando em vermelho são iguais. Por conta desse inverso, né? Por causa do invertido. Tudo bem? Compreenderam? Sim, eu só não compreendo O que está em azul não necessariamente é igual. Sim. Mas o que está em vermelho, sim. Uma outra questão que eu vou falar para vocês. Percebam que, às vezes, esses coeficientes estequiométricos pode ser o número 1. Pode ser o 1. Se for 1, se esse A aqui, por exemplo, fosse 1, perceba que a velocidade da reação é igual à velocidade de consumo do A. Beleza? Vou repetir de novo. O coeficiente estequiométrico poderia ser 1. Se ele pode ser 1, se for isso, então agora eu sei que não vai morrer mais, né? Se for esse negócio aqui. Eu acho que é. Se fosse 1 aqui, 1 dividido por 1 é 1. A velocidade da reação seria igual a menos o azul. O azul é a velocidade de consumo. Então, nessa situação, e unicamente nessa situação, quando o coeficiente estequiométrico for igual a 1,
a velocidade da reação vai ser igual à velocidade de consumo do reagente que você estiver trabalhando. Aqui eu estou considerando que 1 é o A. Se 1 fosse o B sim também, seria a mesma coisa. Tudo bem? Sim. Quando o coeficiente Entenderam? é igual a 1, A velocidade da reação será igual à velocidade Isso, de consumo. e Ou de formação, né? Ou de formação. Professor, o do C lá, ele não tem um negativo antes. É de formação. porque É de formação. Agora, quando, novamente, aqui, né? Ô professor, porque isso aí aqui. Só um minutinho para responder, você já faz. Pera. O C. O que eu deixei. Tá errado. Aqui que eu estou colocando em azul. Isso aqui é a velocidade de formação. Por que de formação? Porque não tem o menos. Não necessariamente esse valor é igual a esse valor. E nem igual a esse valor. E nem esse pode ser. Não necessariamente são iguais. O que está em azul. Agora, esses aqui, tudo, ó. Veja, eu estou pegando tudo, inclusive o coeficiente ciclométrico. Esses itens aqui, ó, são todos iguais. O valor deles é o mesmo, porque eu estou falando de velocidade de reação. Beleza? Veja que isso aí é uma questão muito simples. Muito simples. E tem aluno que não acerta na prova. Muito simples. Acho que eu tenho um exemplo aqui. Olha só. Olha só como está aqui, ó. Apagar. Olha. Agora a gente avisou. Isso. Olha só. Sabendo que a velocidade instantânea. Sabendo que a. Oh, meu filho, não faça isso comigo. Sabendo que a velocidade instantânea de decomposição do N2O5 no tempo de 15 minutos é 0,8 mol por litro por minuto. Então ele está falando que a velocidade instantânea de decomposição. Ele já está falando. Ele está falando e deu uma velocidade de decomposição de um reagente. Calcule as velocidades de formação do NO2 e do oxigênio. Beleza? A gente já sabe que não é igual porque o coeficiente. Então, olha só, eu vou fazer aqui uma linha de raciocínio com vocês aqui. Ó. Hã? lá mais fácil pra gente ver. Porque ele filma mais. É porque eu não sei se... Tá. Tomara Deus que eu esteja filmando. Deixa eu ver. Você disse que a velocidade da reação vai ser igual à velocidade do elemento à molécula. Da formação Não, e de da consumo. substância, da molécula. Olha só, vou escrever aqui. Deixa eu fazer para ver se vocês conseguem entender. Você olha uma reação dessa daí. Como que você poderia estabelecer essa relação? A velocidade da reação... Acho que vai dar. A velocidade da reação, ela vai ser igual. Vou olhar para esse elemento. A reação é essa aqui, né? N2O5 indo para 2N2 mais 1,5 de O2. Vou falar primeiro por reagente aqui, ó, de decomposição. Aqui tem, bem, você vê se ela está, se existe se ela está balanceada. Tem 2 nitrogênio, aqui eu tenho 2 nitrogênio. Eu tenho 5 oxigênio, aqui eu tenho 4 e mais 1 oxigênio, porque 1,5 vezes 2 é 1 oxigênio. Bem, então ela está balanceada, então aqui o número é 1. Então, e aqui é um reagente. Sim. Menos o inverso do coeficiente estequiométrico. Aqui é 1. Então eu vou colocar 1. Derivada da concentração do N2O2 pela derivada do tempo. E isso aqui é o quê? Isso tudo é a velocidade da reação. Uhum. Mas veja que a velocidade da reação vai ser igual à velocidade de consumo do reagente. Porque é 1. Porque é 1. Sim. Depois, menos não, porque não tem mais reagente. Não tem mais reagente, então não vai ser menos. É mais. É mais, por isso que não vai ter menos. Produto. Mais 1 invertido 2 derivada da concentração do NO2 pelo tempo. Mais
1 dividido por quê? Por 1,5 derivado da concentração de oxigênio em função do tempo. O que eu estou fazendo aqui? Uma relação da velocidade da reação com as velocidades de consumo e formação. De consumo do reagente e formação do produto. Aí ele está falando aqui no exercício. Sabendo que a velocidade instantânea de decomposição do NO2. Velocidade instantânea, a velocidade instantânea é isso aqui, ó, do NO2. Só isso, só o que está em vermelho. Isso aqui, ó. Ele está falando que isso aqui vale 0,8 mol por litro minuto. Beleza? Aí ele está pedindo o seguinte: calcule a velocidade de formação do NO2 do oxigênio. Ele está pedindo para você calcular isso aqui, ó. Isso e isso. Essa aqui é a velocidade de formação do NO2 e isso aqui é a velocidade de formação do O2. E isso aqui é a velocidade de consumo do N2O2. Que também pode ser chamada de... Agora, olha só. A velocidade de reação É porque ele chamou velocidade instantânea. é uma velocidade instantânea. Porque nós estamos trabalhando com derivada. Entendeu? A velocidade da reação, eu não sei. Mas como a velocidade da reação está igual, por causa desse número 1, eu já descobri que a velocidade da reação é igual à velocidade de consumo do N2O2. Só do N2O2. Só do N2O2. N2O5. Mas ele não pergunta dele, pergunta dos outros dois. Calma aí, pois é. Mas olha só, eu descobri que a velocidade da reação é 0,8 mol por litro por minuto. Sim. Beleza? Já descobri qual que é a velocidade da reação. Se eu descobrir qual que é esse valor aqui, agora eu consigo calcular isso. Por que eu consigo calcular isso? Porque a velocidade da reação ela é igual a 1/2 da velocidade de formação do NO2. Beleza? E a velocidade de formação do NO2 vai ser igual a 2 vezes VR. Ou seja, eu peguei esse 2 e passei para o outro lado multiplicando. 2 vezes 0,8 igual a 1,6 mol por litro minuto. Beleza? Velocidade de reação é Aquele a 2 ali. velocidade de consumo do reagente, né? Aquele 2 ali é da onde? Esse do 2 meio, aqui, ó. Tá, entendi. Esse 2 que veio aqui, ó, multiplicando aqui. Tá. Entenderam aí? Não é nada difícil, mas tem gente que se estrupia para fazer isso que eu tô falando. Não é difícil. Olha lá, a velocidade da reação, ela tem uma relação com a velocidade de formação do O2. A velocidade de reação, ela é igual a 1 dividido por 1/2 da velocidade de formação do O2. A velocidade de formação do O2 vai ser igual a 1/2 vezes a velocidade de R, ou seja, 1/2 vezes 0,8. 0,4 mol litro minuto. Não é difícil. Perceba, a velocidade de formação do oxigênio e do NO2 são diferentes da velocidade de formação do pentóxido de nitrogênio, mas a velocidade de reação é igual. 0,8. A velocidade de reação. De reação. Mas De reação. de reação. Mas Da de reação. consumo e formação. Não, diferente. Porque a velocidade da reação é uma velocidade global, você está levando em consideração todos. É, e no caso, esse mesmo. Deixa eu tirar uma foto. Entenderam, né? Essa semana. Tá. Valeu. Entenderam aí? Pode ter certeza que vai cair na prova. Pode ter certeza. Olha lá. Hã?
Deixa eu apagar. Bem, pode apagar? Não. Não, tá bom. Eu tirei de fora. Olha só. Que horas são, gente? Graças a Deus. Vamos pra frente. Olha lá, aqui o exercício. Ó. Tá ruim pra eu ler, hein? Para a reação, acreditem que tá escrito lá. Ó. Dá pra você fazer ele com a setinha, professor. Exercício, não? Aqui? Não, vai ficar muito ruim, você vai perder tempo. Né? Não, vou na lua. Mas ele tá pronto aqui, ó. Não tá pronto, não. Olha só. É melhor, né? Pode apagar. Pode apagar aqui, gente? Pode. Eu tinha falado. Aí, vamos lá, lista. Isso aqui está na lista de exercício. Olha. Para a reação 2A mais B gerando 3C, foi encontrado que a taxa de desaparição, não é horrível, mas está escrito isso, ó. Ou seja, a taxa de consumo, a velocidade de consumo de B era de 0,30 mol por litro por segundo. Então ele está falando o seguinte: a velocidade de consumo do B é igual a 0,30 mol por litro segundo. Isso aqui é o dado que está me dando. Só um minutinho. Aí ele fala o seguinte: quais foram as taxas de desaparição, ou seja, quais foram as velocidades de consumo de A e a taxa de aparição, ou seja, a velocidade de deformação de C. Ele está querendo saber a velocidade de consumo de A e ele quer a velocidade de formação de B. De C, desculpe. Ele está querendo isso. No caso, quando a gente tem uma molécula só como reagente, a gente consegue ver a velocidade de consumo dela. Quando a gente tem duas... Vez das duas. Aqui. A velocidade. Como que a gente escreve, nesse caso aqui? Como a gente estabelece essa relação? A velocidade da reação vai ser igual. Eu estou olhando para o reagente. Menos, porque é a velocidade de consumo do reagente, o inverso do coeficiente estequiométrico. O coeficiente estequiométrico é 2. Vezes a derivada de A por T. Tempo. O que é essa derivada de A por T? Velocidade de consumo. Levando em consideração menos. Depois, o B. Menos 1 dividido por 1, derivada de B por tempo. Velocidade de consumo de B. E aqui, 1 dividido por 3, derivada de C em função do tempo. Por que não foi menos? Porque aqui eu estou falando de produto. Produto é formação, não é consumo. Então, como é formação, ele é positivo. Pois bem, aí ele me deu a velocidade de consumo do B. Ou seja, ele falou que ele me deu a velocidade de consumo. Só tem que saber identificar qual que é a velocidade de consumo. A velocidade de consumo é isso aqui, ó, de B. Sim. E isso aqui, ó. Isso é a velocidade de consumo de B. Então, veja, a velocidade da reação, ela vai ser igual a quê? Menos 1 dividido por 1, a velocidade de consumo de B. E se a gente já substituísse ele logo, professor? E é bom fazer para assim, para não se perder, porque pode acabar se perdendo. Porque você vê que a nuance matemática é muito pequenininha. A diferença matemática, se você não prestar atenção, você acaba... Na prova você também tem que entender o que a gente está fazendo. Tem que entender o que você está fazendo, rapidamente. Menos 1 dividido por 1 pela velocidade de consumo. A velocidade de consumo de B é 0,30. Então, ó, menos 1 por 1, 0,30. Olha só como são as coisas. A velocidade de consumo ela já é negativa, tá? Ela já é negativa.
Porque senão você vai colocar 0,30, com menos você vai falar que a velocidade da reação é 0,30. Menos, você vai falar que é menos, mas não é menos. Não tem velocidade negativa. Beleza? Então, aqui o resultado vai ser 0,30 mol por litro segundo. É o resultado da velocidade da reação. Ela ficaria negativa? Não, porque a velocidade de consumo de consumo é negativa. Ah, menos com menos. Menos com menos é mais. Lembrando que eu falei então, que esse 0,30 ficaria menos 0,30. Exatamente. Coloca eles Esse. Não, aqui não fica menos. Não precisa colocar um negativo, porque a velocidade de consumo, ele não coloca negativo aqui. Mas a velocidade de consumo na verdade, ela é negativa. Mas tem que destacar isso na hora de Não. Se você Nem estiver precisa. fazendo cálculo de Não, consumo, nem precisa. Pronto, do tiro nem precisa. Porque aqui eu estou falando de velocidade de consumo. Veja bem, aqui é menos. Só que esse valor é menos. Menos com menos é mais. Sim, mas eu digo. Eu vou deixar esse menos só porque esse valor é menos. Mas ninguém vai falar que ele é menos. Mas se ele colocasse menos Mas se a gente- 0,3. Não faz sentido Você isso. está perdendo, então ele já é negativo. É. Ele vai Exatamente. Olha só. Eu não entendi, só que na hora de resolver, como ele não tem nada, eu colocaria menos, aí erraria. Então, olha só. Esse azul já é negativo, entendeu? O azul já é negativo. Com o negativo é positivo. Uhum. Sim. É que na hora que está escrito lá, ele não vai falar, é menos, não vai falar isso. Porque ele já está falando que é de consumo. Aham. Então você achou a velocidade da reação, você achou aqui. Aí ele determina a velocidade de consumo de ar. A velocidade de consumo de ar, você tem uma relação dela com a velocidade da reação. A velocidade da reação ela é igual a menos 1/2 da velocidade de consumo de ar. Então daqui você vai tirar que a velocidade de consumo de ar é igual a 2 vezes VR. O de cima a gente já sabia que era 1, né? Mas sabia que era igual. Então aqui significa 2 vezes 0,30, que é igual a 0,60 mol litro segundo. Beleza? Professor, a gente também podia fazer, por exemplo, se a questão quisesse a velocidade de consumo da B, a gente podia fazer... Poderia comparar as velocidades, poderia também. Mas tem como ser, por exemplo, a equação lá da velocidade da reação. Você consegue descobrir a velocidade do consumo de B. Consegue também. Aí embaixo é só botar os valores diferentes multiplicando. Pode também. Como são todos Você iguais. pode trabalhar, eu estou trabalhando com a velocidade da reação, mas você poderia trabalhar velocidade de consumo daqui junto com essa velocidade, também pode. É isso que eu pensei. Pode também. Eu achei que você ia fazer assim. Pode. Eu sou um outro jeito de pensar, mas pode. Entendi. Ô professor, é uma coincidência Coincidência. De 100 menos 1 aqui? Não, ali na... É porque vai fazer ainda no caso. A formação ali do C vai dar 0,90. E se eu somasse 0,30 mais 0,60 ali dos dois reagentes, daria... Não é. Ela não é coincidência. É por causa da proporção. É do equilíbrio. 2 e 1 aqui, ó. É isso. 2 mais 1 vai dar 3, É. teria que Então quando eu tiver dois ser. reagentes, eu posso fazer isso. Olha só o que você está falando. Você está falando 2 reagentes e o coeficiente estequiométrico não está falando que são 2 reagentes. É porque ali coincidiu de dar 3. 2 mais 1 daria... mas tem que dar, porque tem que estar balanceado. É porque... Sim, mas é que... Por que eu estou te falando isso? É porque tem na reação química, tem um negócio que chama ordem de reação. Ordem de reação significa como que acontece a reação em termos de reagente e produto. Você tem ordem de reação. Reações de primeira ordem, por exemplo. São reações que dependem de um reagente só. Reações de segunda ordem dependem dos 2 reagentes entrarem e se chocarem. Tem de terceira ordem. Aí você fala, não, professor, tiver 2, eu posso ter uma reação com duas substâncias lá, e que a reação ela é de primeira ordem. Depende só de um reagente. Então assim, não vai... Calma, quando você fala, é isso que eu tô falando. Velocidade da reação. Professor, falou. Por favor, boa noite. Isso, eu vou fazer chamada. A velocidade da reação, vou achar esse C aqui, ó. Velocidade da reação em relação ao C, a formação. 1/3 da velocidade de formação de C. Então, a velocidade de formação
de C vai ser igual 3 vezes a velocidade de R. 0,90 mol litro segundo. Então, assim, isso não tem dificuldade nenhuma. Nenhuma disso aqui. Beleza? E acredite que teve gente que errou Mas na prova. é porque a gente tá vendo a primeira vez, mas confunde. Não, é porque não estudaram. Não estudaram. Aí chega lá e o cara não lembra, aí começa a baralhar tudo. Vamos fazer a chamada. Vamos lá. Vamos ver quantos alunos eu tenho. Não tem muito aluno mesmo, não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cadê o resto dos alunos? Duas matérias. Faltando, é porque essa semana a galera tá faltando bastante, eu acho. E... Rapaz, pelo amor de Deus. Não, gente, mas eu tô falando. Passou em matemática? Não, mas só tem 16 alunos, ué. Ah, é porque Como, gente? Não fala. pode ter desistido. Ela fez dois chuvinhos. Não pegou a matéria agora. Vai pegar Gente, mas a outra gente- matéria. Eu tava Ela estudando, fez eu prova acho. final. Eu acho que ela tava estudando. A Ela Júlia falou acabou de... de... Quem? Ela tem muita coisa também. Conhece, né? Bem, Júlia tá aí, né? Não. Não? Não, Ah, é verdade. só daqui 3 meses. Josiana. Eu tô, né? Porque eu tenho sorte. Por que você não tem sorte, meu filho? Eu tenho que estar aqui. Ah. A Júlia não. A Júlia tem um privilégio de faltar e tá saindo. Vai eu faltar. Josias. Ou aqui. Eu acho que ela tava... Josicleide tá aí. Lucas Almeida. Ele tava aqui, só que ele teve que Lucas sair. tá. Lucas Ah, aqui, ó. acabou de sair. Lucas Venturim. Eu? A terceira. Dele? Luiz tá aí. Maquinza tá aí. Maria Eduarda. Eu não sei, você quer me se fudeu no semestre passado. Núbia tá aí. Priscila. E ela só. Vamos ficar calado que ela já me Ronaldo tá aí. Saulo. Cadê o Saulo? Ai, o Saulo tá dodói. Mas Tá não lembro mal. quem é o Só o Ah, não falou no grupo. Saulo tem um cabelinho. Taene. Você tá aqui, ó. Perto da onde a Josi tá ali. Quem? Vanete Saulo. faltou. Saulo. Wesley. Ninguém novo, né? Nessa aula. E meu filho, qual que é o seu nome? Eduardo. Eduardo, né? Tá aí, não. Eu sou a Tá bom. última. Não, seja. Caramba, eu não peguei nem o nome. Ai, ai. Maria não passou dessa. Maria passou. Falou, Maria? Passou. Aqui. Tem quantos alunos? Maria Eduarda. Maria. 16. Vou mandar mensagem pra Caramba, Maria. Ah, sei lá, né? Maria. Sei, né? Vou mandar. O quê? Mandar Se ela não sabe que Eu tem aula? Não, não é isso não. Pra não desistir, né, gente? Sei lá, né? Tô mandando tão pequeno. Vamos voltar. Talvez ela só passou. Acho que não, porque eu conversei com ela nos últimos dias de aula, ela tava bem pra caramba. Vamos lá. Vamos continuar agora mais um conceito. Eu só falei coisas simples, o que é velocidade instantânea, velocidade de reação, o que era velocidade de consumo, o que era velocidade de consumo, o que era velocidade de informação. Eu dei 4 conceitos para vocês. O que é velocidade instantânea, como calcular, o que é velocidade de informação, velocidade de consumo e velocidade da reação. Só esses 4. Agora eu vou falar para vocês lei de velocidade, leis de velocidade e a ordem de reação. Bem, primeira coisa. A lei de velocidade, ela é definida como? Primeiro, lei, está escrito lei de velocidade. Ela define a velocidade a partir de uma equação matemática. Beleza? Essa equação matemática, ela sempre vai depender de uma constante de velocidade, K ou qualquer outro nome, geralmente é K que eles dão. Já vem dado, né? Esse valor já vem. Ou você encontra, mas é uma constante, isso aqui é uma constante, vezes a concentração dos reagentes.
elevado a coeficientes estequiométricos que não são necessariamente, presta atenção nisso que eu estou falando, não são necessariamente os coeficientes estequiométricos da reação. Beleza? Como não, professor? Essa é a fórmula Calma, vou explicar. Calma aí que eu vou explicar. Isso é um dos erros, dos principais erros No técnico, a gente fazia como se do pessoal que acaba não falando isso para os alunos. Que acreditam que sempre, numa reação química, esses números ou coeficientes são os coeficientes estequiométricos da reação. Então, eu vou repetir de novo. Uma lei de velocidade, de maneira geral, ela é estabelecida em função de uma constante de velocidade vezes a concentração dos reagentes. Percebe que só dos reagentes? Elevado aos respectivos coeficientes que não necessariamente são os coeficientes estequiométricos de uma reação. Primeira coisa que eu vou falar para vocês. Poderia, numa lei de velocidade, ter a concentração do produto? Poderia. Poderia. É uma coisa, por exemplo, que não se fala numa sala de aula, no ensino médio. Mas poderia. Há leis de velocidade cuja velocidade de formação do produto, ela interfere na lei de velocidade. Beleza? Então, poderia. Aí você fala, professor, mas como que ficaria? Por que aqui não está escrito então produto? Porque se o produto ele é importante, deveria estar aqui, concorda comigo? Porque aqui é uma lei mais ou menos geral. Na verdade, ela está. É porque geralmente não se mostra isso para o aluno, porque se você mostrar do jeito que eu vou falar, ele vai ficar meio estressado. Lei de velocidade seria igual a constante de velocidade pela concentração. A equação é isso aqui, né? Azão mais Bzinho Dzão, dando origem a Czinho Czão mais Dzinho Dzão. Seria a concentração de A elevado a determinado número, que não necessariamente o coeficiente estequiométrico, vezes a concentração de B por um outro número que não necessariamente o coeficiente estequiométrico. Em geral, tá? Também não precisa, às vezes pode ser multiplicação também, tá? Aliás, eu vou até deixar aqui, tá? Multiplicar. Vezes multiplicação do Czão elevado a um outro coeficiente estequiométrico, vezes a concentração do Dzão, vezes um outro coeficiente estequiométrico. Aí você vai, meu professor, mas nunca vi o produto. Claro que você nunca viu. Porque a maioria das vezes, esse número e esse número aqui são zero. E qualquer número elevado a zero é quanto? 1. Não, mas que coeficientes são esses, então, se não são... Calma aí. Então, veja bem, primeira coisa. Quando esses coeficientes vão ser os coeficientes estequiométricos? Quando essa reação química for chamada de uma equação elementar. A gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas eu já estou falando. Quando essa equação for uma equação elementar, elementar significa o seguinte: essa reação acontece do jeito que está escrito aí. O problema é que a maioria das reações não são elementares. Em geral, as reações elas acontecem de maneira segmentada. Para explicar melhor, se ela fosse reação, presta atenção, senhor Luiz, se ela fosse uma reação, você está falando que é o número 2, né? Não, olha. Se ela fosse uma reação elementar, ela iria acontecer dessa forma. Se ela não fosse, ela poderia acontecer assim: A mais B, dando origem a Z, Zzinho sendo consumido e dando origem a C, Czão mais Y, Yzão e o Yzão mais Dzinho, Dzão. Percebe? Olha só como são as coisas. Eu vou somar esses três aqui, ó. Vou somar. Vou cortar esse com esse, vou cortar esse com esse. Quando você for somar, vai dar aquela ali, ó. Azão mais Bzinho, Bzão,
dá origem a C, Czão, mais Dzinho, Dzão. O que eu estou querendo falar com isso? Essa reação, do jeito que eu estou mostrando aqui, ela não é uma reação elementar. Esta, do jeito que eu estou mostrando E aqui, aqui, soma ela embaixo. não seria elementar. Por que ela não seria elementar? Porque ela não acontece do jeito que está aqui. Quando eu falo isso, ela não acontece do jeito que está aqui, eu estou falando para você o seguinte. Ela não acontece simplesmente porque A reage com B. Porque A reage com B da origem a C e D. Não. Ela não acontece desse jeito. Ela acontece porque a reage com B da origem a Z, o Z vai dar origem a C mais o Y, e o Y vai gerar o D. Então não é uma reação elementar. Se ela não é uma reação elementar, não posso usar os coeficientes estequiométricos. Não posso. Isso daí é determinado experimentalmente. Se determina os coeficientes estequiométricos experimentalmente. Por isso que eu não posso colocar Azinho aqui, Bzinho aqui, Czinho aqui e Dzinho aqui. Eu não posso. Experimentalmente você vai descobrir eles ali. Fazendo um experimento. Fazendo em um laboratório, fazendo experimento. Ah, mas então como que a gente vai resolver? Calma. Ai, não aguento. Fazendo experimento. No exercício eu teria que fornecer. Ah, tá. Ou você teria que fazer conta. Dá para fazer conta, Paixão. Dá para fazer conta. Agora, se fosse reação elementar, se fosse, você poderia colocar aqui. K é igual a elevado a Azinho, B é Bzinho, C elevado a Czinho, D elevado a Dzinho. Como que o pessoal explica em sala de aula? O professor de ensino médio não explica do jeito que eu estou falando. Fala que a lei de velocidade ela é definida como, a lei de velocidade de reação, ela é definida assim, a constante de velocidade pela concentração dos reagentes elevado aos respectivos coeficientes estequiométricos. Ou ele fala assim, e a pessoa que não conhece, que não tem culpa, os alunos não têm culpa, vocês não têm culpa, ele fala assim, olha, para reações elementares, eu falo assim, você está pouco... O que é uma reação elementar? Ele está vendo a reação lá, ele acha que é a reação elementar, toda a reação elementar. Compreenderam? Então não é simples assim, a reação não é assim, a maioria não são reações elementares. Novamente, se fosse uma reação elementar, A reagia com B e daria C e D de uma única vez, reagia pum, C e D. Perceba que do jeito que eu escrevi aqui não é uma reação elementar. Primeiro tem que acontecer uma reação, depois acontece outra, depois acontece outra. Beleza? Só para ter certeza, professor, então quando não é elementar, a gente pode fazer... Quando ela não é elementar, eu não posso colocar esses coeficientes estequiométricos aqui. Eu não posso, eu tenho que achar experimentalmente. Como é que acha? Já vamos chegar lá. Beleza? Experimentalmente, quando eu falo experimentalmente, é num laboratório. Depois a gente vai achar como acha com as informações do experimento. Beleza? Mas essa que formou essa soma de todos é elementar. Essa de baixo aí. Essa aqui é elementar. Foi boa essa pergunta. Foi boa. Essa reação, olha só, foi boa a pergunta. Essa reação aqui, ela não é elementar. Por que ela não é elementar? Não é elementar, porque ela é proveniente da reação de 3 reações. Agora, essa reação aqui, ela é elementar. Essa aqui, ela é, e essa aqui, ela é. A de baixo também é. A de baixo também é. Então, assim, elas são, na verdade, essa reação de baixo, ela é obtida pela somatória de 3 reações elementares. E como são reações elementares, essa reação aqui, a lei de velocidade dessa reação seria K pela concentração de Azão, Azinho, vezes a concentração de Bzão, Bzinho. V é igual K pela concentração de Z, Zzinho, e V aqui vai ser igual a K pela concentração de Y, YI. Tchau. Falou, até mais. Compreenderam aí? Entenderam? Entenderam mesmo? Vamos lá. Bem, o que é chegar... Aí, como eu falei para vocês, esse N, M, esses números são determinados experimentalmente. Beleza? Esses números, ordem de reação nada mais é do que você somar esses coeficientes estequiométricos.
Em geral, X e Y, que estão relacionados aos produtos, é zero. Realmente o produto não faz parte, ele não influencia na lei de velocidade. Beleza? Então você vê, falou, tem mais. Você vê que se você pegar livro de ensino médio, nunca eles vão colocar produto. Nunca. Porque é muito difícil. Só que quando a gente não coloca e não fala, o aluno vai achar que nunca tem produto. Eu não estou querendo complicar, eu só estou falando a realidade. Porque às vezes a gente passa uma realidade para o aluno que as coisas é maravilha, mas não é. Aí você vai para o outro lado, mas eu nunca... Meu professor falou que o produto nunca vai fazer... falou, mas... Então, veja, como você determina a ordem de reação? Ordem de reação... Ordem de reação. Nada mais é do que a somatória desses coeficientes. N mais N mais X mais Y. Ele traz uma ideia da molecularidade da processo de reação química. Ou seja, eu preciso ter 1, 2, 3, 4 moléculas reagindo ao mesmo tempo para poder uma reação química acontecer. É uma ideia, tá? Porque esse número é matemático. Então ele traz uma possibilidade. Eu posso dizer para você o seguinte, é muito difícil ter reações químicas que sejam tetra de ordem 4, por exemplo. 4 moléculas, muito difícil. Até 3 é difícil. Porque a gente vai ver um pouco mais para frente, que para acontecer uma reação química, as moléculas precisam se chocar numa direção adequada. Se elas não se chocarem na direção adequada, a reação não acontece. É coisa de Deus mesmo. A molécula você chega lá, bate, ela reage. Cara, se ela der uma inclinaçãozinha, ela não reage. Ela não reage. Entendeu? Então, por isso que... 3 moléculas... Cara, para 3 moléculas interagir para ter uma reação química, imagina 3 moléculas. Não é fácil não, hein? 3 moléculas reagindo daquele determinado momento é difícil. Não é fácil não. Então, let's. Bem, primeiro exemplo aqui, ó, uma reação de primeira... O que eu falei para vocês? Ordem é a somatória daqueles números, que são os coeficientes estequiométricos. Olha essa reação aqui, ó. Vocês estão vendo ali, né? Falou, bom descanso, seu Luiz. Amanhã o senhor está de folga, né? Tô uma Mano. Ai. O senhor vai ficar rico também. Não, se o senhor... Não, deixa eu ver, tô brincando muito com o senhor lá, porque o senhor vai me processar. Não é disso, pode brincar à vontade. Muitas vezes eu falei com a professora, brinca um pouco comigo, pô. Não problema não. Falou, seu Luiz. Tchau, gente, boa noite. Eu vou arrumar lá um serviço pro senhor aí, pro senhor ter a número 3 depois. Vamos. Falou. Olha só. A reação aqui de primeira ordem. Ó. X gerando um produto. Você pode ter uma molécula qualquer que sofre uma degradação e gera um produto. A lei de velocidade é o quê? Constante de velocidade pela concentração do reagente elevado a um determinado coeficiente estequiométrico. Aqui, em particular, foi 1. O número é 1. Quando isso acontece, o número é 1, nós chamamos que essa reação é de primeira ordem. Beleza? É 1 porque tá ali na equação é 1 vezes x, né? Lá em cima. Porque tá x... X é só... poderia ser... É a molécula. X é a molécula. Então quer dizer que ali ele tá dando pra gente que o coeficiente é 1. Aqui é o seguinte. Esse X aqui, ó. Esse X é a molécula. Pode ser NO2, pode ser água, pode ser... Entendeu? Aqui está falando que cada vez a concentração da água é elevada a 1. Esse 1 é que a ordem da reação é 1. Beleza? Se não tivesse. Se fosse 0, ordem 0. Ou seja, ser 0 significa a velocidade da reação não depende da concentração nem de reagente nem de produto. Ela acontece e não depende da concentração. É uma coisa espontânea, não depende. Processos, por exemplo, imagina um processo de decaimento nuclear, ou seja, uma reação nuclear, né, de emissão de radiação. Ela vai caindo, mas ela não depende da concentração. Você tem um pouquinho, tem um montão, vai ter decomposição. Entendeu? Então, compreender um pouquinho, só um pouquinho assim, a ordem da reação. Olha só,
Depois eu venho a respeito disso aqui. Olha assim, a reação de segunda ordem. 2x determinado produto. Vamos considerar que isso aqui são reações elementares. Vamos considerar que são reações elementares. Por que eu estou falando isso? Porque aqui na frente tem 1 que você não está vendo. E o coeficiente estequiométrico é 1. Aqui tem 2. E aqui você está vendo que são 2. Beleza? E aí, qual que é a ordem da reação aqui? 2. Reações de segunda ordem. Beleza? E se aqui fosse 3? Terceira ordem. E o que significa o 3? 3 moléculas reagindo. E 2? 2 moléculas reagindo. Beleza? Então esse 2 aí seria esse 2 que está elevado é esse mesmo 2 ali da frente da reação. Exatamente. Isso que eu tinha perguntado. Exatamente. Exatamente. Era isso que eu queria dizer, o 1zinho. Mas olha, então, aqui é porque a gente está falando de uma reação didática. No final das contas, não é sempre isso, entendeu? Porque a gente está falando de algo didático. Quando você é uma reação mesmo, às vezes o coeficiente estequiométrico não é 2, entendeu? Às vezes é um número fracionário. Aí você vai falar, professor, é um número fracionário. Existe molécula fracionária? Claro que não existe molécula fracionária. Ou ela é ou não é, entendeu? Beleza? Bem, aí isso aqui é a lei de velocidade, isso aqui é a ordem de reação, aqui é a reação, uma reação elementar, por isso que eu posso colocar os coeficientes estequiométricos. Bem, a primeira coisa que eu posso falar para vocês, olha aqui um gráfico, aqui você tem um gráfico de decaimento, isso aqui é a concentração de X em função do tempo. São dois gráficos aqui, ó. Um gráfico aqui, um outro, deixa eu colocar aqui com cor diferente. Você tem um gráfico aqui, esse aqui é um gráfico, esse aqui é outro gráfico. Beleza? São dois gráficos que tem aqui. Esse gráfico, ele está chamando de curva 2, esse gráfico ele está chamando de curva 1. Beleza? Olha só. Para e pode pegar qualquer tempo. Se você pegar aqui, ó, 50 segundos. Aqui. Você pega esse tempo, 50 segundos. Traça uma reta aqui. Você está vendo? Está traçando aqui, ó. Beleza? Olha aqui. Eu estou pegando esse ponto e estou pegando esse ponto aqui, ó. O que é isso aqui? Concentração. No tempo, 50 segundos. Na curva em azul, que é essa curva 1, em 50 segundos eu tenho uma concentração que é maior do que na curva 2. Dá para você ver isso? Beleza? Bem, isso significa o seguinte. Na curva 2, isso você percebe, consegue perceber, a queda do reagente é muito mais rápida do que no azul. Consegue verificar isso? Veja que ela cai mais rápido, ó. Percebe a diferença aqui, ó? O azul demora um pouco mais tempo. O que está querendo mostrar é o seguinte, uma reação de primeira ordem, que é essa aqui, que está sendo representada pelo azul, a queda, o consumo do reagente é mais lento do que uma reação de segunda ordem. Percebe que isso é uma informação importante? Porque se a Fibre, a Suzano, ela não conhece isso, ela não vai saber, porque uma reação de segunda ordem é mais rápida do que de primeira. E se é uma reação mais rápida, pode ser bom ou pode ser ruim. Pode ser bom porque ela vai produzir mais vezes ao longo de um dia. Pode ser ruim se ela for muito rápida e não dê tempo de abastecer o forno ou o tanque reacional. Percebe? Pensa bem, se uma reação for muito rápida, não dá tempo de você. A hora que você jogar lá dentro. Bem, primeiro, se uma reação for muito rápida, a tendência de liberação de energia é tão grande, explode. Explode. Compreenderam aí? Então, a reação, essa reação de primeira ordem, ela é mais... Não acabou ainda a aula, meu filho. Tenha paciência. Estamos terminando. Fechou mesmo, né? Não te falar, meu filho.
estão achando interessante? Muito. Muito. Muito interessante. Olha que massa de se ver uma sexta-feira à noite, né? Pô, primeiro. Principalmente essa questão da velocidade, professor. Eu estava vendo sobre as partículas lá, a questão da velocidade. Quanto mais lenta é melhor para a gente chegar no Sim. tamanho bom lá. Professor, você vai dar lista de exercício? Já tá, tem. Sim. Tem? Ah, já tem? Tem não, não tá lançando aí. Não, calma, gente. Calma. É porque nós estamos. Parece que eu tô entendendo um negócio de sofrer. Faz sentido. Você falou que tem que sofrer antes pra depois. Acho que foi isso que você falou. Não, né? Sofrer antes, na verdade. Não sofrer? Não, é melhor sofrer agora para não sofrer depois. Sofre enquanto é jovem. Quando a gente ficar velho, você vai ter as suas alegrias. Agora tem gente que... Eu já falei isso pra vocês. Tem gente que faz a opção. Primeiro você vai ser alegre, jovem, e sofre na velhice. Até a escolha. Cada um tem suas Eu não escolhas. sou alegre. Tem gente que sofre... Tem gente que sofre antes e depois também. Né? Bom, professor, obrigada. Professor, por que você não deixou isso para outro dia? Até você ligar o negócio. Mas é que eu tenho que... desculpa. Aqui tá faltando um bagulho. É que eu tenho que terminar. Calma aí. Tá muito tempo ainda. Ixi. Professor, tem algum, sei lá, alguém que explica na internet em vídeo aula? Porque você vai botar a sua verdade. Sim, você. Aí o professor vai dar uma tá gravando vídeo aula. Eu esqueci disso. Ô, professor. Aí o professor falou que você não explicava ele na videoaula. Falou, Se fosse você, reprovava ele. Ele tem que ver sua videoaula durante 6 anos. Professor, tem um livro que tá aqui, aquele livro lá que você falou. Ou do Atkiss, ou aquele... Vai experimentar. Que é o segundo da parte complementar. O segundo livro da parte complementar. Olha só, perguntaram aqui, acho que foi a Mackenzie, perguntou aqui. Como que determina esses números? Como determinar o coeficiente estequiométrico? Você tem uma reação química aqui, ó. NH4+, mais NO2-, dando origem... esse K é a constante de velocidade, dando origem a N2 mais água. Então, veja, a gente não sabe se isso é uma reação elementar. Você não sabe. Se você não sabe, velocidade da reação é igual a K vezes a concentração do reagente elevado a N pela concentração do NO2 elevado a M. A gente não sabe, enfim, um número qualquer. Aí, vamos olhar na questão, na questão das informações. Falou? Bom descanso aí. Então, veja bem na questão das informações. Até sexta. Veja bem aqui, ó. A concentração... Até mais. Veja bem, a concentração da amônia, do amônio, sempre variou, tá vendo? Daqui para cá aumentou 2 vezes, daqui para cá aumentou 2 vezes. Acontece que o NO2- foi mantido constante. E os valores da velocidade inicial variaram também 2 vezes. Olha só como são as coisas. Eu aumentei a concentração da amônia 2 vezes de 0,1 para 0,2. A velocidade da reação também duplicou. E eu aumentei novamente de 2 vezes, a velocidade novamente duplicou. Como que eu acho o valor deste N que está elevando a amônia? Por quê? Porque o NO2- está constante. Então, perceba o seguinte, a velocidade da reação, e aqui é matemática, agora a gente vai fazer um negócio matemático. Meu Deus. Olha só, a reação é essa aqui, NH4 mais NO2-, constante de velocidade, N2 mais 2 vezes A. A velocidade da reação, considerando isso aqui como uma velocidade que você não sabe se é elementar ou não. A constante de velocidade K pela concentração do reagente elevado a N pela concentração do NO2- pela concentração elevado a N. O que é NM? É a ordem da reação.
Isso é a ordem da reação em relação ao amônio, e isso é a ordem da reação em relação ao NO2-. Só que na reação, o NO2- ficou constante. Se ele ficou constante, esse número, essa concentração é constante. Se ela é constante, significa o seguinte: ela pode, veja, é uma constante. Ela pode se juntar com essa constante e ficar isso aqui, ó, NO2 elevado a N. Beleza? É uma constante. Tudo bem? Bem, se ela é uma constante, eu posso reescrever isso aqui, ó. Concentração de NH4 mais elevado a N, e isso aqui, e eu vou dar uma letra para essa constante, para ficar melhor para fazer a conta matemática. Eu vou colocar aqui como x, beleza? Então vai ficar esse x, só que é uma constante. Bem, olha só como são as coisas. Ele calculou a velocidade aqui, ó, na primeira situação, que tinha essa concentração aqui de amônia. Então, olha, a velocidade foi 5,4 vezes 10 a menos 7 para a concentração de amônia de 0,01 elevado a N, tá vendo que tem um N aqui? Elevado a N, que eu não sei quem que é o N, vezes X. Beleza? Para essa linha. Agora eu vou pegar essa segunda linha. 10,8 vezes 10 a menos 7 vai ser igual a 0,0200 elevado a N vezes X. Isto aqui chama-se sistema. É a mesma equação com valores diferentes. Eu tenho a equação 1, eu tenho a equação 2. Bem, o que tem de bom nessas duas equações? Esse x que é igual. Se eu pegar esse item aqui, o número 1, pegar a equação 1, 5,4 vezes 10 a menos 7 é igual a 0,01 N vezes x. X é igual, ou seja, eu vou pegar isso aqui e vou passar dividindo, beleza? 5,4 vezes 10 a menos 7 dividido por 0,0100 dividido por N. Entenderam o que eu fiz aí? Ou seja, eu achei um valor para x dependente deste N. Tudo bem? Ah, entendi. Agora não, a equação é Isso aqui é uma equação 3. Eu vou pegar essa equação 3 e vou colocar na equação 2. Vou pegar a equação 3 e vou colocar na equação 2. A equação 2 é essa aqui, ó. 10,8 vezes 10 a menos 7 igual a 0,0200 elevado a N vezes x. O que é o x? 5,4 vezes 10 a menos 7. E olha o que eu vou fazer. Eu já vou pegar esse número aqui que está na parte de baixo e já vou colocar aqui embaixo também, ó. 0,0100 elevado a N. Beleza aí? Compreenderam? Como que eu vou fazer para fazer essa conta? O que eu vou fazer, né, para resolver essa conta? Vou pegar esse número e vou jogar dividindo ali, ó. 10,8 vezes 10 a menos 7 dividido por 5,4 vezes 10 a menos 7. E isso vai ser igual a 0,0200 elevado a... Bem, agora isso aqui é uma questão de potência. A potência é a mesma. A mesma. Eu posso escrever isso aqui, olha, dessa maneira. Tudo isso elevado a N. Isso é uma propriedade de potenciação. Aqui entra a matemática. Porque se você não lembrar isso, tu vai se estrupiar para fazer essa conta. Você ia manter tudo elevado a N e não ia saber o que ia fazer. Então isso entra potenciação. Bem, o que eu vou fazer agora? Dividir tudo. Vou dividir aqui. No caso ali da 2, Calma aí, deixa eu dividir aqui. 10,8, 10 menos 7 dividido por 5,4, isso aqui vai dar 2. Ó, essa conta aqui, ó, essa vai dar 2.
essa conta aqui, 0,02 medido por 0,01, vai dar 2. 2 elevado a n. Beleza? Ah, professor, então n igual a 1. Ah, mas Aí a pergunta é o seguinte: que número é esse n cujo resultado é 2? 1. Exponencialmente. Ah, mas outra coisa, professor. Então, só um minutinho. Aqui eu achei que n é igual a 1. Você achou o valor de n, ou seja, a ordem de reação em relação a amônio. Esse n aqui, ó, é igual a 1. Beleza? Ali, ó, no vezes 10 elevado a menos 7, como tem sim embaixo, você pode já cortar Pode, e dividir os dois. pode. É mais rápido que fazer tudo botar no calculador. Entenderam aí? Entendeu? Então, assim, na aula que vem, eu vou terminar, vou achar outra ordem de reação. E aí eu vou achar a ordem, mas, veja, o cálculo é o mesmo. A única coisa é experimental. Veja que eu, para achar a ordem de reação do amônio, eu mantive o nitrito constante. Agora, para achar a concentração, para achar a ordem de reação do amônio, eu tive que manter a concentração do nitrito constante. Agora, para achar a ordem de reação do nitrito, eu vou manter esse aqui constante. É isso que faz no laboratório. Então tem que ter um constante, né? Não tem jeito. Perceberam como que é quando eu falei? É experimental. E você faz essa conta. Para achar. Qualitativo, né? Que ele vai ver isso. Exatamente. Tudo bem aí? Então, na aula que vem nós vamos avançar mais um pouco nisso. Seja o que Deus quiser. Estamos terminando aqui. Bom final de semana a todos.